Então, meus amores, a gente vai voltar aqui a falar sobre África, tá? Então, hoje a gente vai falar mais da cultura e tudo mais. E a gente vai ver um pouco das divisões, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, né? A gente fala de África, a gente pensa numa grande coisa só. Mas não é bem assim. Como a gente pode ver aqui, as fronteiras são bem retas, né? Porque foram feitas divisões onde não se respeitavam, né, as diferenças étnicas e tudo mais. Não pensem também que isso foi aceito de uma maneira muito, como é que a gente pode dizer? Sem nenhuma revolta, tá bom? Muito pelo contrário. A galera ficou bastante brava aí com esses europeus bonitões decidindo fronteiras nos seus países, ok? No tratado que eles fizeram, então eles ficaram bastante revoltosos. Então aí a gente vai ter a presença de conflitos internos extremamente gigantescos, ok? Aqui a gente vai ter, lembra que a gente falou aqui da Somália, que vai ser o chifre asiático, onde vai ter asiático, desculpa. Vai ter o chifre aqui africano, né? Onde eles vão ter a presença da pobreza muito, muito acentuada, tá? Esse continente ele vai ser composto por 54 países. Eles ainda são controlados por países europeus, tá? Mesmo que indiretamente, mas alguns ainda estão no processo de descolonização, certo? Hoje em dia eu acho que não mais, mas é muito forte o domínio dos outros países nesse local, tá bom? Então vai ser muito presente o domínio da galera da Europa aí, certo? Então, na costa da África, ela vai ser banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Índico, certo? E ao norte, separando a África da Europa, vai estar o Mar Mediterrâneo. No Nordeste, fazendo a fronteira entre a África e a Ásia, o Mar Vermelho, certo? Olha aí que bonito. No Mar Mediterrâneo ali vai ter uma passagem natural que vai separar o Marrocos da Espanha, que vai ser o Estreito de Gibraltar, tá? Lembra que vocês viram isso, acho que no 7º ano, tá bom? Que os islâmicos, eles estavam vindo aqui, ó, para a Península Ibérica, bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo meu mouse, né? Mas vocês estão vendo onde eu tô apontando? Ok, ó, bem aqui. Olha como eles são próximos, tá? O Marrocos da Península Ibérica, tá? Lembra que os povos islâmicos. Sim, lembra que os povos islâmicos, eles estavam tomando conta de toda essa região aqui do norte da África, e aí eles começaram a subir aqui, teve um período que eles ficavam aqui, tá, em Portugal e na Espanha, tá bom? Aí depois que veio os governos absolutistas, o rei e tudo mais, e começou a expulsar essa galera islâmica daí. Então, hoje em dia, eles são países católicos, porque eles conseguiram, nesse período, expulsar os mouros, né? Como eles chamavam os muçulmanos, tá? Então, esse pedacinho que fica bem separado ali, a gente vai chamar de Estreito de Gibraltar. Certo, queridos? Tranquilo? Certo, então tá bom. Na antiguidade, essa passagem vai ser conhecida como os Pilares de Hércules. Aqui a gente pode grifar, tá, gente? Entre a Europa e a África até Gibraltar. Só um minutinho que a gente entrou. Voltando aqui. Então, na antiguidade, esse Estreito de Gibraltar, ele vai ser conhecido como Pilares de Hércules, tá? E desde então, ele é muito importante para o contato entre os norte-africanos e os europeus, tá bom? Grande parte dos produtos que saem da África e vão para lá, ou que vêm de lá para a África, que vão ser menos, né? Mas vai ser feito por esse estreito, tá?
Já entre a África e a Ásia vai ter uma ligação entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico, que está o Golfo de Aden. Esse também vocês podem grifar. Opa, subiu muito aqui. Até Península Asiática, até Arábica Asiática, aqui, ó. Por sua vez, entre a África e a Ásia, estabelecendo a ligação entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico, está o Golfo de Aden, separando a Península da Somália Africana e da Península Arábica Asiática, certo? Essa aí vai ser muito importante, porque ela vai ser rota de petróleo, tá? Que sai do Oriente Médio para o mundo. Oi. Sim, aqui em cima, ó, o Golfo do Gibraltar, que é o ligamento entre a África e a Europa, ali na Península Ibérica. Então, você pode grifar até Gibraltar. Aqui na página 11, no comecinho, o primeiro parágrafo. Tá, Estreito de Gibraltar. Tá? Aí depois, no segundo parágrafo aqui, até Península Arábica Asiática. Nada. E por que que ele vai ser importante, o Golfo de Aden? Porque ele vai ser a rota principal de petróleo, tá bom? Ele vai ser o segundo continente mais extenso, tá? Vai perder só para a Ásia e para a América. Ele vai ser o terceiro só. Certo, queridos? Ele também vai ser descolonizado muito, muito, muito depois dos outros países, tá? A maior parte deles vai ser descolonizado apenas no século XX, gente, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial. Eles começaram a ver que não fazia mais sentido ter colônias, ok? Então, olha só, no século XX, gente, faz muito pouco tempo, tá? Tem nem 100 anos que esses países estão descolonizados, certo? Sempre certo, né? Eu quero que vocês grifem aqui também, na página 11. Aqui, é o processo que transformou em escravos parte dos povos que habitavam o continente em uma escala comercial iniciada entre as potências de Portugal e Espanha no século XVI. Certo? Indo para a página 12, pode grifar esse primeiro e segundo parágrafo também, tá? Os povos mais impactados por esse processo foram os sudaneses, da costa ocidental africana, e os bantus, que habitam ainda hoje o território do sul da África. A escravidão comercial dos povos africanos abriu as portas para a invasão do continente pelos povos europeus do século XIX. Então, a gente pode ver o comércio. Aí, o comércio, gente, de pessoas era uma coisa extremamente precária, tá? As pessoas, elas eram sequestradas. Vocês sabem como funcionavam os navios negreiros? Vocês sabem como funcionavam os navios negreiros? Não. Então, vamos lá como funcionavam os navios negreiros, tá? A gente vai ter aqui o navio bonitinho. Olha, vou fazer aqui. Olha que desenho maravilhoso. As caravelas aqui são muito desenhistas, né? Vocês podem ver. Bonitinho, tá? Vai ser um navio bem grandão. Aqui embaixo vai ficar tipo um porão, tá? Que é onde os negros iam ficar. Como eles ficavam, meus amores? Era uma viagem que variava, tá? Entre 3 meses a 6 meses. E como eles ficavam, meus amores? Quando eles tinham muita sorte, eles ficavam sentados, todos acorrentados, um
pertinho do outro, certo? Mas assim, quando eles estavam com muita sorte, eles iam sentados, ok? A maioria ia de pé mesmo, durante toda a viagem. Eles tinham um momento de ir no banheiro? Claro que não, eles faziam suas necessidades ali mesmo, certo? E abarrotava de gente aqui, tá? Entupido de gente. Às vezes eles não tinham condições de sentar de tanta gente que tinha lá, não cabia, tá? Uma galera acabava morrendo, outros negros, eles preferiam se jogar no mar, porque eles sabiam que o negócio estava feio, depois que eles descobriram, né? Como é que funcionava? Os portugueses chegavam para as tribos, lembra que aqui no continente africano a gente vai ter a presença muito forte de tribos, tá? Que vai ser o tipo de divisão social que eles vão ter mais presente nesse lugar. E essas tribos, meus queridos, elas tinham as suas rivalidades, como eu já tinha falado para vocês. Então, cada um se vendia do jeito que dava, certo? Eles iam lá e vendiam, né, a tribo inimiga para que eles conseguissem trazer esses escravos para cá, tá? Foi em todo o continente africano que aconteceu? Não, como a gente viu no texto, foi em algumas partes, mas foi uma coisa bem terrível. E isso é uma das características que a gente precisa ter presente aqui, porque é uma das feridas mais abertas que eu acho que a gente possui no mundo, né? Não só essa da escravidão, mas a gente também vai ter ali o nazismo também, que vai chegar perto disso aqui. Se vocês me perguntarem, Pro, você acha que foi pior, o nazismo ou a escravidão? Os dois são horríveis, né? Mas, na minha opinião, a escravidão foi um processo, gente, pelo amor de Deus, foi 300 anos de escravidão. A gente vai ter o nazismo aí presente durante 4 anos, né? Assim, mais forte. Diga. E que ficasse sem seus escravos, né? E aí os portugueses ficavam aqui em cima, certo? Separadinhos, bonitinhos e tal. Não, esse aqui são os portugueses, esse aqui são os escravos. Debaixo do navio ficavam os escravos. Os Isso, os escravos, tá? Eles ficavam bem que... Às vezes eles ficavam todo esse período de tempo, gente, você vê a luz do sol. Era muito raro eles darem comida também, né? Só dava assim... Eles jogavam assim, pegava, por exemplo, uma soja e jogava assim lá dentro e quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. Tá? Era bem monstruoso mesmo. A grande parte chegava morto, né? Depois de um tempo começou a ter leis para tratar eles melhor, para vir para cá, mas não porque eles estavam preocupados com o bem-estar, claro que não. É porque eles queriam que chegassem mais pessoas vivas aqui para poder trabalhar, né? É isso. Muita violência também, principalmente com as mulheres. As mulheres sempre aí se lascando, certo, queridos? Então, era esse tipo de transporte feito para as pessoas. Imagina você, que a gente já fica incomodado de ficar 1 hora no ônibus lotado. Imagina eles que ficavam de 3 a 6 meses ali. Que coisa maravilhosa, né? Tá, aqui vai ser uma imagem do momento do trabalho, tá? Mas quando eles eram sequestrados era muito parecido também. Tá vendo que eles amarravam-se uns aos outros? Pra quê, gente? Quando você vai fugir, por exemplo, se você estiver junto assim, ó, é mais difícil, tá bom? O desequilíbrio vai ser muito maior e tudo mais. Então, a chance de você cair, esse tipo de coisa, vai ser muito maior. Bem tristinho, né? Quando a gente fala disso aí, também dá tristeza no coração, não dá não? Se sente até mal assim, sabe? Aí a gente vê essas coisas que tem acontecido no mundo e fica, meu Deus do céu. Vocês viram o novo aí do motoboy? Pelo amor de Deus. Alguém me ajuda. Continuando então, o continente africano, ele vai hoje ter mais de 1 bilhão de habitantes aí, certo?
Ele é o segundo continente mais populoso do planeta, ele só vai perder aí para a Ásia, tá? Que a Ásia, gente, é uma loucura, tem até controle de natalidade, né? O maior país do continente vai ser a Argélia. Um dos países mais ricos vai ser a Líbia, por conta das reservas de petróleo, certo? E também a gente vai ter uma forte diversidade étnica, tá? Dentro do continente africano. A gente vai ter várias vertentes religiosas, várias vertentes étnicas, né, de agrupamentos e tudo mais, e por conta disso que a gente vai ter ali vários conflitos. Além disso, lá vai ser um dos paraísos fiscais mais utilizados, tá bom? Galera deixa o dinheiro lá porque não vai ter uma regulamentação muito forte de onde vem e tudo mais. Então vai ser um dos paraísos fiscais mais utilizados do mundo e também onde vai ter uma grande concentração de organizações criminosas, tá? Como a gente falou também, a gente vai ter ali muito presente em questões econômicas, tá? A África do Sul. A África do Sul, diferentemente do que a maioria pensa, vai ser um país muito presente a presença dos brancos ali, porque quando eles vieram colonizar aqui, começou por esse local, tá bom? E também houve uma forte discriminação com relação ao negro nele, que vai ser o país, inclusive, onde vai acontecer o apartheid. Mas o apartheid a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, a África do Sul e o Egito, eles vão ser os países mais industrializados do continente. Vai ser muito presente também nesses países a prática turística, tá bom? Principalmente no Egito por conta das esfinges, né? Das pirâmides e tudo mais. Vamos lá. Uma coisa interessante da gente saber, gente, que grande parte das religiões, grande parte não, vai, mas uma parte das religiões africanas, elas vão advir da religião grega antiga. Vocês sabiam disso, meus queridos? É muito, muito grande, tá? Vai ter muita influência, principalmente nos seus rituais. Tanto que tem um texto muito, muito bom, se vocês quiserem pesquisar depois na internet para ler sobre isso, se chama Eram os Gregos Macumbeiros? Porque grande parte de toda a festividade que a gente vê no candomblé e nessas matrizes religiosas africanas em que se consideram, né, macumba, né, coisa ruim e tudo mais, grande parte ali, e não civilizada, vai vir deles, tá bom? Vai vir dos gregos, tá? E aí a gente vai ter uma diferença muito grande de como a gente tem a visualização das duas religiões. Quando eu falo para vocês de religião grega, né, antiga lá, de Zeus, Hades, Ares e etc., vocês pensam em como que vocês veem essa religião? O Monte Olímpio, como é que é? É uma coisa que você vê, né, no desenho do Hércules. Então vai ser aquele palacete lindo onde os deuses viviam. Vai ser uma coisa glamurosa, né? Roupas lindas e tudo mais, né? Enquanto quando você pensa em candomblé, infelizmente na nossa cabeça foi inserido isso, gente, vai ver uma coisa mais uma religião de pobreza, de costumes feios e esse tipo de coisa, tá? Só que muitas práticas que eles fazem, os gregos também faziam. Então a gente, dentro desse texto, vai fazer essa discussão, tá? De por que um vai ser glamourizado e o outro vai ser julgado como uma coisa não civilizada, como uma coisa de pobreza, e não uma coisa rica e bela e civilizada como a religião do grego antigo, tá? Então, muitas festividades deles vão ser as mesmas que do período da antiga Grécia. Certo, queridos? Segundo os registros históricos, as primeiras civilizações localizavam-se nas proximidades do Rio Nilo,
como os egípcios, núbios e cuxitas, né? Os egípcios vai ser o mais clássico pra gente, tá? Então, um dos berços da civilização ali vai ser o Rio Nilo. Para quem não sabe, a civilização egípcia nasceu por conta do Nilo. Uma por quê? Lembra que ali vai ser bem deserto e a presença desse rio vai fazer com que essas terras fiquem férteis, tá bom? Muitos lençóis freáticos ali. E também eles vão produzir, né? Esse rio vai produzir uma terra mais fértil, principalmente no período de cheia dele, né? Então a gente vai ter ali o período de cheia, onde vai fazer com que tenha todo um processo naquela terra que ela fique mais fértil. E aí, quando desce o rio, eles vão ter uma terra mais fértil para o seu plantio, tá bom? Nos períodos de cheia, onde os egípcios não podiam trabalhar nas terras, eles iam para trabalhar para o faraó num sistema de servidão coletiva, tá? Isso é muito importante aí, principalmente para vestibulinhos. Quem tiver interesse aí, diga. Esse é da Mesopotâmia, dos povos mesopotâmicos, tá? Diferente. O Rio Gris Eufrates é da Mesopotâmia e o Nilo é do Egito ali, tá? Ok. Algumas religiões africanas vão preservar as características naturais, por um lado, por causa da baixa industrialização e urbanização. Por outro lado, pela dificuldade que a natureza impõe à ocupação humana em virtude das áreas dos desertos e florestas. Então, esse aqui, gente, vocês podem grifar o parágrafo inteiro, certo? Então, uma das características presentes desse continente vai ser a sua baixa industrialização e por isso ali vai se concentrar os países mais pobres do mundo. Lembra quando eu sempre falo para vocês, gente, quanto mais industrializado o país, mais rico ele vai ser. Quanto menos industrializado, mais pobre ele vai ser, tá bom? Isso é uma das características importantíssimas e isso que também vai separar a gente dos países subdesenvolvidos dos países desenvolvidos, tá? Apesar por exemplo, aqui do Brasil, a gente ter uma alta industrialização, a gente ainda é uma indústria de base, né? A gente ainda vai precisar muito de indústrias de fora para poder produzir na nossa própria indústria, tá? Então, por conta disso, a gente ainda vai ter essa característica de subdesenvolvido e não desenvolvido, ok? Oi? Ah, sim. Aqui, ó, vocês podem grifar também no parágrafo de baixo. Além disso, deve-se considerar as guerras étnicas, tribais, religiosas ocorridas após a saída dos países colonizadores, bem como a ação de empresas transnacionais que também interferem no equilíbrio ambiental, tá? A pobreza, gente, essa vai ser... Vocês podem colocar até aí do lado, escrever pobreza, tá? São uma das causas, certo? Esse parágrafo vai descrever as causas mais presentes para definir por que esse continente aí vai ser um dos mais pobres do mundo, tá bom? Porque esse interesse de que essas tribos tenham, né, essa rivalidade faz com que as empresas que vêm de fora, né, as transnacionais, elas tenham mais influência lá dentro, gerando aí um grande problema. A maior parte dos 54 países africanos ainda preserva os traçados territoriais deixados pelos europeus, nos quais os povos inimigos passaram a conviver no mesmo território e povos irmãos passaram a viver em territórios separados. Assim, boa parte dos conflitos e das guerras civis no continente africano acontece para que os povos adversários se separem e os povos irmãos se unifiquem. Trata-se de conflitos que já foram alimentados pela divisão bipolar do mundo e que ainda persistem no aspecto religioso, certo, queridos? Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção.
Eu quero que vocês grifem esse para lembrar. A gente vai falar do novo colonialismo, tá bom? O que vai acontecer no século XIX, tá? Eles vão querer dominar as fontes de matéria-prima desse local. Lembra que a gente falou que estava um processo de descolonização, mas eles não queriam largar esse bode, tá? Não queria de jeito nenhum perder toda essa riqueza que adivinha desse território, certo, queridos? Então, o que eles começaram a fazer, tá? Eles começaram a meio que terceirizar a mão de obra desse lugar. Então, eles pagavam bem pouquinho para essa galera aí, apesar de não ter mais essa característica aí de colônia, eles começaram a pagar uma mixaria mesmo, gente, que antes era mais vantajoso ser colono deles do que ser independente. E aí começou todo um processo de neocolonialismo, ou seja, apesar de não ter uma relação de obrigatoriedade entre metrópole e a colônia, eles vão ainda ser muito dependentes desses países, tá? E eles vão pagar uma mixaria que antes eles gastavam mais com a colonização por conta dos conflitos, né? Pra dar uma proteção ali para aquela galera, do que antes. Então foi muito mais vantajoso para eles, depois de um tempo, não ter mesmo essa característica de metrópole, porque eles não são responsáveis pelo aquele território mais, tá bom? Eles vão pagar muito pouquinho para eles, e aí a gente vai chamar isso de neocolonialismo, tá bom? Então, a população africana, ela vai ser muito diversificada, como eu já falei isso para vocês, tá? Tanto de cultura, religião, vestimenta e tudo mais. Certo, queridos? Mas isso eu vou deixar para uma próxima aula, porque não vai dar tempo de falar nessa. Gente, ficou alguma dúvida, algum choro, alguma lamentação? Tudo certo, nada resolvido? Tudo bem, gente. Então, meus amores, por hoje é só. A gente continua na aula que vem, ok?